Podcast JB Entrevista. Boa noite, estamos começando mais um JB Entrevista. Hoje a conversa ótima é com Eva Risch Pontes. Ela é sócia-diretora da Fênix Coach. Eva é uma das pioneiras no coaching executivo aqui no Brasil. A sua trajetória profissional ela é marcada por uma combinação única, de experiência muito bem sucedida em papéis de liderança, atuação em conselhos de administração. Ela tem um amplo conhecimento de negócios, vivência do mundo acadêmico e principalmente em estudos de comportamento. Eva é graduada em psicologia, também diplomada no programa The Art Practice of Leadership Development pela Harvard University, do John Kennedy School of Government e no programa de Executive Education. Depois você me corrija se não foi exatamente isso. Além de atuar como coach executiva, ela é coach de times, mediadora de conflitos, professora convidadas em diversas instituições, instituições principalmente de muito prestígio aqui no Brasil, Então, eu acho que ela hoje tem, principalmente o que nos motivou a estar conversando aqui hoje, que foi em colaboração com os acadêmicos de renome internacional. Você acabou de coeditar um livro sobre esse tema, que é o estudo ético de casos de desenvolvimento dos coaches, Como é que a prática e a ética estão juntos no desenvolvimento dos coaches, Coach Companion, que foi publicado no Reino Unido recentemente. Então, eu queria, Eva, que você falasse um pouco sobre esse livro que vocês publicaram, como é que você contou com a colaboração de importantes nomes internacionais, como é que você... E, além disso, você me contou que tem um fórum mundial, que você está participando, você teve uma presença muito relevante nisso. Queria que você contasse um pouquinho, para a gente entender a importância dessa sua carreira. Obrigada, Andréia. Em primeiro lugar, obrigada pela oportunidade, é um prazer estar aqui, sempre é bom estar com você e ter a oportunidade de falar sobre ética no coaching numa época em que coaching está tão banalizado. Então, num contexto de banalização do coaching, que virou até motivo de piada, a gente está aqui falando de academia, de pesquisa, de fórum, de livro, para esclarecer o público que coaching é uma coisa séria. Tem charlatão em qualquer profissão, tem gente que tenta vender aquilo que não pode entregar em qualquer profissão e o coaching tem uma característica que ele não é regulamentado. Aliás, em país nenhum do mundo ele é regulamentado. Eu não sabia disso, Não existe uma regulamentação do profissional. Não, por isso que ele abre espaço, porque qualquer um pode fazer um curso, ler um livro e dizer que é coach, ou nem ter feito curso. Entendi. E aí dizer que é coach. Mas, na verdade, os coaches que atuam nisso seriamente têm associações, organismos internacionais que se autorregulam. E um dos pilares dessa autorregulamentação é o Código de Ética. Então, você tem organismos que reúnem centenas de milhares de coaches do mundo, como a International Coach Federation, ICF, que está representado em vários países, e um dos pilares é o Código de Ética. Então, falar... É interessantíssimo isso, porque isso versus a banalização, Quer dizer, então, acho que é muito bom que você levante esse ponto, E mostre o quanto que precisa exatamente ser certificado, ser uma coisa séria, E o estudo da ética, nesse processo de você estudar, uma das coisas que você faz é estudar a ética. Então, esse livro que eu acabei de coeditar, ele reúne estudos de casos, não necessariamente reais os casos, porque a gente tem que proteger os clientes, mas inspirados em casos reais, para ajudar os coaches a estudarem situações de tensões éticas, de dilemas éticos na prática do coaching. E esse fórum também, meu papel foi pequenininho, só estava num painel sobre as diferenças, a questão ética de você ter times de diferentes culturas. Então, tudo isso traz tensões éticas. A ética, ela tem um aspecto que é o pensar ético, um aspecto do tomar a decisão ética e do fazer ético. Então, tudo isso tem que ser aprofundado e o fórum e o livro ajudam para isso. Tem que ser aprofundado, mas equilibrado, para poder se chegar de uma forma correta a poder ajudar os profissionais. Eu percebi que esse fórum de ética ele é patrocinado por uma entidade que é afiliada à Harvard Medical School,
E chamou a atenção que um dos coautores do livro é o professor David Clutterbuck, né, que é um renomado pesquisador, né, ele é da Henley Business School, né? Como é que essas conexões entre o mundo acadêmico e o mundo profissional, como é que você enriquece essa discussão ética, principalmente focado no mundo profissional, né? Como é que é isso? Como é que essas coisas se conversam, né? Então, o Kurt Lewin dizia, que foi teórico renomado das relações sociais, ele dizia o seguinte: não há nada mais prático do que uma boa teoria. Então a gente costuma pensar que teoria é uma coisa, prática é outra. Não, elas conversam, porque as pesquisas acadêmicas nos trazem insumos para a gente saber melhor o que a gente está fazendo. Um coach bem formado, ele vai ficar estudando o resto da vida. E ele tem que estar a par das últimas pesquisas. Então, vou te dar um exemplo. Esse instituto que você falou, que patrocina o fórum, é o Institute of Coaching, que é afiliado ao McLean Hospital, que é dentro do complexo da Harvard Medical School, que está estudando com vários aspectos, inclusive de burnout. Isso está na vida do executivo. E o coaching pode ajudar a uma postura mais equilibrada antes de chegar no burnout. A depressão, né? Quer dizer, a saúde mental hoje eu acho que é um dos pontos que as empresas estão mais preocupadas, né? Então, é interessante você falar isso, porque justamente a ética no coaching coloca claramente os limites de onde a gente vai atuar. Então, num caso de depressão, a gente não atua. Isso é do campo da terapia. Isso é claramente definido do Código de Ética. É bom deixar isso claro. Eu sou psicóloga, mas eu não vou tratar de um caso de depressão. Não é o caso. Se eu estou fazendo coaching, eu vou encaminhar para uma terapia. Mas antes de chegar numa depressão, antes de chegar no burnout, muitas vezes a mera reflexão assistida por um coach dentro de um contexto do mundo corporativo que está cada vez mais complexo, pode ajudar a pessoa. Não estou dizendo que garanto que vá, porque não é verdade, a gente não garante nada, né? Mas os estudos, justamente voltando à tua pergunta, através de estudos, através de pesquisa, a gente tem insumos que nos ajudam a repensar a prática. Quer dizer, eu entendo o coach como uma posição fundamental de apoio, até porque hoje cada vez as pessoas estão mais solitárias, né? Às vezes o poder ele é muito solitário, então acho que é fundamental esse papel do coach. Mas por que existe essa banalização, né? Como a gente falou antes? Por que tem gente que diz, o coach é alguém que não teve sucesso e aí resolveu virar coach, né? Fala um pouco sobre isso. Eu acho principalmente facílimo para você que tem uma carreira extremamente bem-sucedida, não só como coach, reconhecido internacionalmente, né? Você atua você tem clientes no mundo todo, mas também você tem uma carreira de executivo de muito sucesso. Então acho que fica tranquilo para você poder contar um pouco sobre isso, né? Isso né, é uma das piadas, né? A pessoa não teve sucesso, vai dizer o que o outro fazer. Primeiro, o coach não diz o que fazer. Essa é um fundamento de coach, a gente não diz a ninguém o que deve fazer. O processo de coaching é fundamentado em perguntas, em ajudar a pessoa a ter tempo de refletir. Por isso que você falou mesmo, as pessoas não têm mais tempo de pensar. E ligando ao que eu já havia falado antes, o prevenir o burnout é porque você vai ajudar a pessoa a pensar. Como é que ela está na vida agora, como é que ela pode se organizar melhor. Mas voltando à minha escolha também, na época não existia coaching, então não era nem banalizado, ou melhor, o coaching estava começando no Brasil quando eu fiz essa escolha. Em dado momento da minha carreira profissional, eu me dei conta, Andréia, eu acho que isso é um recado para todos os líderes que estiverem assistindo. Depois de 30 anos, eu me dei conta, peraí, tudo que eu fiz que deu certo foi por causa de gente. Tudo que eu fiz que deu errado foi por causa de gente. Eu não entendo nada de gente. Aí eu resolvi estudar gente. Eu já era diretora. Eu passei a trabalhar meio período de manhã, era aluna de psicologia, e de tarde eu era diretora. E isso acabou me levando ao coaching, porque foi uma forma de combinar o meu interesse em pessoas e a bagagem como executiva. Foi assim que eu cheguei. Mas foi por opção, não foi por falta de opção. Perfeito. Não, isso com certeza não foi por falta de opção, porque eu conheço a sua trajetória aí de sucesso, né? Então, e eu acho que até tem muito a ver com você poder fazer um bom trabalho, né? Porque pela experiência acumulada, né? Então, eu acho isso muito bom. Agora, você falou do Instituto, né?
Você tem essa alta credencial, né? Você é credenciada pela forma mais fundamental e mais importante. Como é que é isso? Como é que é esse credenciamento, né? É tipo um selo de qualidade, um selo de garantia do profissional que está trabalhando? Como é que isso funciona? Me conta um pouco mais. Essa é uma ótima metáfora, é um selo de qualidade. A gente pode dizer que é um selo de qualidade. Então, eu falei da ICF, International Coach Federation, que funciona como se fosse a OAB do coaching, para facilitar. Ela não tem cursos próprios. Ela certifica os cursos e ela qualifica os portadores de credencial. Então, quem tem uma carteira OAB passou por uma prova. Então, é uma forma de garantir, resguardar os interesses do consumidor final. Mesma coisa com coaching. A International Coach Federation, ela certifica cursos e ela cria condições para as credenciais. A credencial mais alta é para quem já tem, no mínimo, para um coach que tem no mínimo 2.500 horas de prática comprovada. A prática precisa ser comprovada e passou por uma prova dificílima. Enfim, não é simples. É diferente de alguém que faz um curso de um fim de semana que chama Master Coach e vai colocar que é Master Coach. Então, esses órgãos, ter esse tipo de credencial está dizendo, olha, a gente garante que está uma pessoa que tem 2.500 horas no mínimo e que subscreve a um código de ética. E você, ao longo dessa sua carreira, você tem visto resultados muito positivos? Quer dizer, é um sucesso o teu trabalho como coach. Você podia contar um pouco, assim, claro que respeitando a privacidade e a ética que a gente começou falando aqui, mas assim, são mudanças muito importantes, né, que você vê acontecer. Isso deve dar um prazer enorme, né, também, você conseguir ajudar profissionais, né, que estão em diferentes fases da carreira, né? Que momento que o coach é mais fundamental? É fácil de falar isso, não? Nossa, quanta pergunta boa para responder. Vamos ficar aqui a noite toda respondendo, mas vamos lá. O sucesso é da pessoa. O coach não pode garantir sucesso nenhum, por mais experiente que ele seja. Isso também é um princípio ético. Eu não posso prometer o que eu não posso garantir que eu entrego. E, fundamentalmente, depende da pessoa. Então, a experiência do coach vai entrar muito mais nesse criar um ambiente seguro, psicologicamente, para que a pessoa realmente queira se transformar. É ela que se transforma, é ela que vai mudando comportamentos. E eu trabalho com coaches com mais experiência, já de mais alto nível. Ou eu trabalho com aqueles que são considerados jovens talentos. São dois ótimos momentos. Interessante para você entrar com coach. Eu tenho visto histórias lindíssimas, são emocionantes, porque mais recentemente, inclusive tem a ver com esse nosso tema, é muito comum agora eu ouvir assim, olha, eu confesso que eu cheguei aqui com o pé atrás, tá? Estava acreditando, mas eu tinha um certo preconceito. E é impressionante como esse processo é potente. Porque o processo vem da pessoa, né? Então, isso como você colocou muito bem, né? O teu trabalho é fazer com que a pessoa faça as perguntas para ela mesma e consiga encontrar esse caminho. Uma forma de dizer que a pessoa sai da sua própria frente, né? Pare de se atrapalhar. Isso é ótimo. Porque a gente inventa também muitas narrativas e, enfim. Aí ter estudado o funcionamento do cérebro como psicóloga e continuar estudando ajuda muito. Aliás, posso adicionar uma coisa sobre o selo de qualidade? Alguém, para ter credenciais, vai ter que continuar estudando o resto da vida. Fundamental. Senão perde a credencial. Isso. Eu ia até fazer essa pergunta para você. Com tanta informação, né? Com essa quantidade de redes sociais e inteligência artificial e novos artifícios, porque eu acho que as pessoas hoje estão até sem tempo para pensar no estudo e para pensar em atualizar. Eu acho que assim, o que mudou ao longo desse teu trabalho, né? Porque você pegou várias fases e cada vez mais a informação ela está mais disponível, mais veloz e mais indisponível também, né? Porque você não sabe nem o que você faz, né? Se você ouvir a rede social, se você faz o estudo, pega um livro, se você acredita no que você está lendo, né? As informações estão com uma velocidade absurda. E dentro das empresas, acho que essa dinâmica mudou muito também, não é? A gente está cada vez com mais distração, né? E por isso que eu falei antes, um trabalho de coaching no momento certo pode prevenir que a gente fique
sobrecarregado de informação. Uma coisa interessante é que tem muita gente que não acredita nisso, mas o curso mais procurado em Harvard é o curso de felicidade. A primeira coisa que eles dizem é o seguinte: não existe multitarefa. Você sobrecarrega o seu cérebro, porque você fica alternando. A atenção ela é indivisível, você está alternando o foco da sua atenção. Interessante isso. Eu sempre achei que mulheres são multitarefas. Não, elas ficam mais cansadas. Na verdade, isso está no curso de felicidade, mas assim, quer ser feliz? Faça uma coisa por vez e esteja presente por inteiro. E o coaching ajuda muito a gente a focar, porque no coaching você estabelece um objetivo do que você quer atingir, ele tem um tempo limitado, você vai chegar naquele objetivo e você reduz as distrações. Agora que a gente está num mundo muito distraído, tá? E você falou em inteligência artificial como tendência, eu vou te dizer o seguinte: a inteligência artificial está chegando no coaching, já tem algumas organizações com robôs dando coaching, e a Google já está treinando robôs para oferecerem coaching também. Então, isso é o futuro, o que reacende a questão da ética. Voltamos então à ética. Um dos princípios éticos que a gente segue é o sigilo com todas as informações, todo o conteúdo do que é compartilhado com a gente, além da lei de proteção de dados, porque isso é lei, mas qualquer coisa que é compartilhada com a gente é sigiloso. Como é que a gente garante isso? Isso é uma discussão ética que está acontecendo agora. Como é que os robôs e essas plataformas onde esses robôs estão instalados, como é que você sabe que o Google vai ter um robô que não vai usar os seus dados da sua conversa para daqui a pouco mandar um anúncio? Não estou dizendo que vai, mas é para a gente pensar. Isso tem, por exemplo, o próprio chat GPT, né, já é uma colocação que as empresas estão fazendo, que quando você coloca um dado lá, ele virou de domínio público, né? A próxima pessoa que fizer uma pesquisa naquele segmento está lá a informação. Pois é. Né? Então, eu acho assim, quer dizer, quando você fala sobre isso, você imagina o que vai acontecer? A inteligência artificial vai substituir o profissional? Essa é uma das grandes perguntas. Eu, particularmente, acho que a gente já está acontecendo de algumas funções serem substituídas por inteligência artificial. Tudo aquilo que puder ser mecânico, repetitivo, mapeado no processo, já está sendo substituído. Meu filho é piloto de avião e eu fico com medo, né? Porque aí ele disse assim: mãe, pelo menos enquanto eu estiver vivo, você entraria no avião? Porque hoje é tudo automático, é piloto. Você entraria no avião? Sem piloto? Sem piloto, sem ninguém a bordo? Eu falei, eu ainda não. Então, assim, tudo que requer você se sentir um pouco seguro ou conectado com o humano, por enquanto, ainda está bem. E o coaching faz parte disso por enquanto. Mas é uma tendência, sim. Eu acho que vai ter espaço para tudo, a gente vai acomodar. Com certeza, mas o estudo é permanente, né? E eu acho que as pessoas têm que estar o tempo todo atualizadas, né? O estudo e o debate, a reflexão sobre... Porque está mudando o tempo todo. Se muda o tempo todo, você tem que parar e dizer, mas o que isso significa? Quais são as implicações disso? Então, sim. O que você acha, assim, qual é uma recomendação? Um empreendedor que pensa, não, eu vou, ou até um executivo numa determinada fase da carreira resolve que quer ser um coach. Qual a primeira coisa que precisa fazer? Pensa bem, porque não... Vamos falar com executivos, então, olha só. O teu retorno sobre investimento não é um retorno de curto prazo. As pessoas acham que é virar a chave, tem que estudar muito. Você tem um tempo para a construção de uma marca, você tem que investir muito tempo e dinheiro. Boas formações precisam acontecer. Depois você tem que ter mentoria, horas de supervisão, acesso a, se possível, diferentes olhares para o coaching, então treinamentos diferentes. É algo que requer tempo, não vem rápido. Não é simples. Não é uma forma de ganhar dinheiro rapidamente, que é uma das coisas que se acha aí, que não acontece assim, é uma construção de reputação. E agora, se você é apaixonado por desenvolvimento humano, então vai nessa. Com certeza, né? Mas também acho que essa parte que você colocou dessa sua formação com psicologia é fundamental, né? Para você ter um outro lado.
Olha, você não precisa ser psicólogo para ser coach, assim como você também não precisa ser psicólogo para ser psicanalista. Já na época de você é psicóloga, você sabe disso, né? Já na época de Freud já tinha essa discussão. Claro que quando você vai trabalhar com executivos, a experiência executiva ajuda. Claro que traçar esses limites éticos que eu falei, isso aqui acho que tem alguma questão que eu prefiro não tocar porque eu posso estar ultrapassando os limites do que um coaching pode fazer. O conhecimento da psicologia pode ajudar, mas alguém que... Eu conheço vários engenheiros, administradores que estudaram muito, tiveram supervisão, mentoria, e o importante é desenvolver a escuta e fazer esses estudos da ética justamente para ultrapassar esses limites. Isso é que é o mais importante. E uma pergunta assim, qual o momento que as pessoas podem precisar de um coach? Como é que ela detecta que ela está precisando de um coach? É um momento de mudança de carreira, principalmente? O que aparece mais no teu trabalho? No trabalho dentro das organizações, o que é muito comum vamos dar um exemplo. A pessoa era diretor de vendas Brasil e foi promovido para diretor de vendas Latinoamérica. Precisa construir um novo conjunto de competências. Tudo que requer uma transição requer acompanhamento, porque você tem, como eu falei, novas competências e novas formas de tratar os seus relacionamentos. Então, no caso de uma pessoa que dirigiu o Brasil vai se reportar a ela, mas ela passa a ter toda a América Latina nesse exemplo. Se a pessoa não recebe coaching, o ser humano, em geral, em momentos de tensão, tende a fazer mais do mesmo. Então, qual vai ser a tendência desse executivo? Vai ser ficar fazendo mais daquilo que ele já fazia no Brasil e não estar olhando para as construções que ele tem que fazer na América Latina. Então, esse é um dos ótimos momentos para você fazer coaching. Quando a carreira tem novas demandas, né? Ou mudanças radicais. Isso, mudanças que você já prevê que vão ser necessárias ou já estão sendo nesse momento necessárias. É um ótimo momento para entrar com coaching. E com resultados extremamente positivos. Em geral, sim. Eu até hoje me surpreendo com o resultado do processo. É muito potente, porque como você falou, o que você está fazendo é descobrir dentro da própria pessoa. Como cada ser humano traz uma riqueza, a gente vai sempre se surpreendendo. E outra coisa boa, a gente aprende também. O coach aprende também. Com certeza, né? Vai acumulando uma experiência muito boa. Isso deve ser muito, muito interessante. Essa parte eu acho que é fascinante até, né? Porque você lida com mais variados tipos de pessoas, encargos e funções, né? E é a mesma coisa, se as pessoas quiserem te encontrar, como é que elas fazem? Você tem um site? Eu tenho, mas é uma sopa de letrinhas. Era bom contar com a ajuda da tecnologia para colocar. Pelo teu LinkedIn, né? Pelo meu LinkedIn, mas meu nome também é uma sopa de letrinhas. Mas vamos lá, meu nome é Eva Hirschpontes, que é um nome alemão, e a empresa é phoenixcoach.com.br. O Fênix é FHOENIXCOACH.com.br. Mas peço ajuda para a tecnologia. Com certeza, muito bom. Foi ótima a nossa conversa, eu gostei muito e acho que esse é um admirável mundo que a gente tem que estar cada vez mais antenado, né? E principalmente essa questão da ética, onde a gente tem tanta informação disponível, né, que não tão éticas assim. Eu acho que é muito bom que você faça essa colocação e mostre o grau de importância de um bom profissional e de uma boa formação. Obrigada, Andréia. Mais uma vez, obrigada, porque assim, senão a gente joga tudo no lixo e o que você está fazendo é um resgate. Assim, dentro dessa banalização, né, tem coisas boas e valiosas para o mundo corporativo. A gente tem que aprender a olhar, aprender a separar o joio do trigo, quais são os critérios. Então, obrigada por trazer esse assunto à pauta. Muito obrigada. E parabéns aí pelo livro, que você foi coautora, né, com esse grupo, e pelo trabalho aí que você está resolvendo, e cada vez resolvendo questões dentro das empresas, né? Você está realizando um trabalho super bom. Obrigada, Andréia. Eu que agradeço.